Você já ouviu falar de um profeta que fez tudo certo e mesmo assim morreu pelas mãos de Deus? Parece absurdo, não é? Mas essa é uma das histórias mais inquietantes e esquecidas da Bíblia. Um homem que ouviu a voz de Deus, foi obediente, operou sinais sobrenaturais e mesmo assim teve sua morte decretada pelo próprio Senhor. Nesse vídeo, vamos desvendar o enigma por trás da morte misteriosa de um profeta sem nome. Prepare-se para mergulhar em uma trama de juízo divino, mentiras proféticas e provação espiritual, onde nem tudo é o que parece. Um alerta urgente para todos que dizem servir a Deus, mas ignoram os detalhes da obediência radical. O que leva um servo fiel a cair num fim tão trágico? Será que existe espaço para desobediência disfarçada até mesmo entre os escolhidos? Qual o verdadeiro preço de dar ouvidos a vozes que falam em nome de Deus, mas não vieram de Deus? As respostas vão te deixar em silêncio e com temor. Essa história vai desafiar suas certezas, mexer com sua consciência e revelar algo que a maioria dos crentes prefere não encarar. Deus não tolera rebelião, nem mesmo entre os seus profetas. E o silêncio do céu pode ser, muitas vezes, o som mais assustador. Se você quer entender o que realmente significa temer a Deus e não ser enganado por falsos conselhos, fica comigo até o fim. Aproveita agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o like, porque o que você vai descobrir aqui pode salvar sua vida espiritual. Ninguém sabia seu nome, nenhum registro sobre sua origem, nenhum título, linhagem ou currículo. Apenas uma missão: ir até Betel e entregar um recado direto do céu. O que sabemos é que ele era um profeta sem nome, enviado por Deus para confrontar o pecado que Jeroboão havia institucionalizado. Um altar pagão, erguido com aparência de piedade, mas fundado na rebelião. E foi ali que Deus decidiu agir. Esse homem carrega consigo um chamado raro: obedecer sem questionar, falar sem temer, agir sem buscar reconhecimento. Sua missão era clara, sua identidade irrelevante. Ele não buscava glória pessoal, porque entendia que a autoridade espiritual verdadeira não depende de fama, mas da voz de Deus. E foi com essa convicção que ele subiu até o altar maldito. A cena é intensa. O ambiente está saturado de religiosidade falsa, incenso estranho e sacerdotes nomeados pelo rei. Mas o profeta sem nome rompe o silêncio e profetiza com autoridade. O clima muda. O peso da profecia esquecida paira no ar. Quem é esse homem? Por que sua palavra tem tanto poder? A resposta não está em quem ele é, mas em quem o enviou. E o céu responde. Um sinal sobrenatural acontece diante de todos. É como se Deus colocasse um selo em sua palavra dizendo: sim, fui eu quem falei. Tudo parecia caminhar para a glória. A obediência radical do profeta era visível, o poder de Deus palpável, e a mensagem havia sido entregue com êxito. Mas ninguém imaginava o desfecho que o aguardava. Aqui está o mistério que intriga até os estudiosos. Como um homem tão fiel, usado por Deus com tanto poder, acaba morto de forma tão inesperada? Porque o céu, que o enviou com tanto zelo, também decretaria sua sentença? Estamos diante de uma história onde o juízo divino não faz concessões, nem mesmo para os obedientes. Essa história começa com bravura, mas será marcada por dor. O mesmo homem que confrontou um rei seria confrontado por algo ainda mais sutil e perigoso: a voz de um outro profeta. Uma figura inesperada que surgirá logo à frente e colocará em xeque não apenas sua missão, mas sua própria vida. E é aí que o conflito real começa. Diante do altar pagão, o profeta sem nome não hesita. A multidão assiste em silêncio quando ele ergue a voz e proclama: altar, altar, assim diz o Senhor. E antes que alguém consiga reagir, o altar se parte com um estalo sobrenatural. Cinzas se espalham e o povo recua com espanto. É o céu falando em alto e bom som.
A profecia esquecida agora se cumpre diante de todos, inclusive do rei. Jeroboão, tomado pela fúria, estende a mão para ordenar a prisão do profeta. Mas no mesmo instante, seu braço seca e paralisa, como se o próprio ar tivesse lhe sido arrancado. A cena é ao mesmo tempo simbólica e espiritual, o poder humano sendo imobilizado pela mão invisível de Deus. É um choque de reinos, a autoridade celestial confrontando a corrupção institucionalizada. É curioso como o texto não poupa detalhes. O braço do rei fica rígido, imóvel, um sinal sobrenatural de que ninguém zomba da palavra de Deus sem consequência. O povo, que antes aplaudia Jeroboão, agora testemunha sua vulnerabilidade. A sentença celestial não escolhe posição social. Quando Deus decide intervir, nem reis podem se esconder. O profeta, por sua vez, não se exalta. Não há gritos nem vaidade. Apenas uma postura serena de quem fala com respaldo do alto. E quando o rei, em desespero, pede oração, ele ora. Simples assim. Temor do Senhor e misericórdia andam juntos naquele momento. O braço é restaurado, mas isso não muda o juízo. Deus curou o rei, mas não aprovou o altar. Essa cena deixa um recado forte para os nossos dias. Há muita fé disfarçada de poder humano, muita autoridade religiosa construída sobre erros espirituais fatais. O altar de Jeroboão parecia legítimo, mas era uma fraude. E Deus usou um testemunho silencioso, através de um homem sem nome, para expor a verdade. Mas a história não termina ali. Apesar do impacto, o profeta ainda precisa cumprir outra parte de sua missão. Não se deixar envolver pelo ambiente nem pela glória momentânea. E é exatamente nesse ponto que o perigo mais sutil se aproxima. Porque às vezes a maior provação espiritual não vem do confronto com o mal, mas do convite ao descanso depois da vitória. Logo após o confronto e os sinais sobrenaturais, Deus estabelece uma ordem clara ao profeta: não comer pão, não beber água, nem voltar pelo mesmo caminho. Parece simples, mas esconde um peso espiritual profundo. É como se o céu dissesse: sua missão não é socializar, é obedecer. Um lembrete de que nem todo convite gentil é permissão divina. Essa proibição divina carrega mais do que um código de conduta. Ela é uma blindagem espiritual. Comer e beber na cultura hebraica significavam aliança, comunhão. E Deus não queria que seu profeta se alinhasse, ainda que inconscientemente, com aquele sistema corrompido. A obediência radical era um escudo contra a sedução do ambiente. Além disso, a rota de retorno era um teste silencioso de submissão. Voltar pelo mesmo caminho seria previsível, e Deus não queria previsibilidade, queria dependência total. Quando Deus diz não volte por onde veio, Ele está dizendo: não se acomode, não repita, não se exponha ao mesmo cenário. Cada instrução carrega um propósito invisível. E é aqui que a tensão começa a crescer, porque o profeta não questiona, nem discute. Ele simplesmente obedece. Mas o que ele ainda não sabe, e nós sim, é que alguém o está observando. Alguém mais velho que mora por perto e ouviu o que aconteceu. Um homem que em breve será o instrumento da maior provação espiritual da vida desse servo obediente. Esse trecho nos confronta com uma verdade simples e incômoda. Deus testa a fidelidade mais do que o desempenho. Não adianta cumprir 90% da missão e relaxar no restante. A obediência parcial é, aos olhos do céu, desobediência disfarçada. E muitas vezes o verdadeiro teste vem depois do milagre, não antes. O profeta sai do palco da glória e entra no caminho da tentação, e nem imagina que o maior risco não virá de um inimigo declarado, mas de um homem com aparência espiritual. Um que fala de Deus, mas não foi enviado por Ele, e isso muda tudo. É nesse ponto da jornada que entra um novo personagem. Um velho profeta, morador da mesma região, que ouve falar dos acontecimentos.
Movido talvez por ciúme, curiosidade ou nostalgia ministerial, ele parte em busca do homem de Deus e o encontra descansando debaixo de uma árvore, vulnerável, cansado e aparentemente fora do alcance de perigo. O velho se aproxima com palavras suaves e fala como quem tem autoridade espiritual. Afirma ter recebido uma nova ordem, não de Deus diretamente, mas de um anjo. E aqui o enredo muda completamente, porque aquilo que parecia um conselho piedoso era, na verdade, uma mentira profética, uma distorção sutil da verdade. Esse momento é crítico. O profeta sem nome, que desafiou reis e resistiu à glória falsa, agora hesita diante de um colega de fé. Por quê? Porque a tentação foi embrulhada em linguagem espiritual. Não veio como afronta, mas como suposta revelação. A armadilha estava na voz do irmão mais experiente, mas o veneno estava no conteúdo. A grande questão é, por que ele cedeu? Talvez estivesse exausto. Talvez quisesse compartilhar a vitória. Talvez o respeito humano tenha abafado a convicção espiritual. Mas o fato é que ele ignorou a voz de Deus que já conhecia e escolheu ouvir outra que contradizia diretamente a instrução divina. E ali a queda começou. Essa cena nos ensina algo vital. Até os profetas podem ser enganados por outros profetas. Nem todo homem de Deus é porta-voz da verdade naquele momento. Precisamos discernir o espírito por trás da voz e nunca aceitar algo que contradiz o que Deus já nos disse com clareza. A dúvida espiritual camuflada de humildade pode ser fatal. O velho parecia inofensivo. Falava com carinho, mencionava anjos, citava Deus, mas estava fora da vontade divina. E mesmo assim foi ouvido. Uma provação espiritual silenciosa, mas mortal. O perigo não vinha de fora, mas de dentro. E agora, o caminho que era reto começa a se inclinar perigosamente rumo ao juízo divino. Sentado à mesa com o velho profeta, o profeta sem nome parte o pão, bebe a água e relaxa. Aos olhos de quem observa, é apenas um momento de comunhão entre servos de Deus. Mas para o céu, aquele gesto é grave. A proibição divina havia sido quebrada, a obediência radical interrompida. A desobediência disfarçada agora se manifesta em forma de hospitalidade. Não houve gritos, não houve escândalo. Apenas o som de uma refeição, uma conversa amável, um momento de descanso. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Quando a transgressão se veste de reverência e o erro se mascara de espiritualidade. Ele não pecou por cobiça, pecou por confiança mal colocada. Esse episódio revela que o inimigo nem sempre vem como adversário feroz. Às vezes, ele chega como um conselheiro piedoso, com frases doces, olhos marejados e revelações do além. A maior arma dele não é o ataque frontal, mas a sutileza da distorção. E quando a voz de Deus é ignorada, mesmo que por um instante, o preço pode ser irreversível. Essa cena nos confronta com a realidade de muitos hoje, cristãos sinceros, mas frágeis diante de discursos sedutores. Gente que começa bem, mas termina caindo por ouvir alguém que falava com autoridade espiritual. Mas lembre-se, não importa quem diz, importa o que Deus já disse. Nem todo conselho é orientação. Nem toda palavra bonita é direção. E o mais assustador é que o profeta não percebe o erro. Não há arrependimento, nem confronto. Ele apenas termina a refeição e se prepara para seguir caminho. O juízo ainda não caiu. Tudo parece estar bem, mas o céu já decretou. A linha foi cruzada. O silêncio de Deus é o prenúncio do trovão. O castigo invisível já está em marcha. Essa é uma lição dura. A obediência não aceita negociação. Não existem pequenas concessões diante do sagrado. O altar foi quebrado, o braço foi curado, mas agora o que está prestes a se partir é o próprio destino daquele homem. A próxima fala virá da mesma boca que mentiu, só que desta vez será como voz do próprio juízo divino. De repente,
o clima muda. No meio da refeição, o velho profeta mentiroso é tomado por uma palavra que não vem dele, mas de Deus. E o que sai de sua boca agora não é engano, mas sentença celestial. Uma reviravolta que parece absurda. O mesmo homem que enganou agora profetiza a condenação daquele que foi enganado. Por que não obedeceste à voz do Senhor teu Deus? As palavras cortam como lâminas invisíveis. O ambiente se enche de peso. O ar parece denso. E o profeta sem nome ouve em silêncio o veredito que sela seu fim. Teu cadáver não será sepultado com teus pais. Um julgamento terrível, vindo de um canal impuro, mas carregado da santidade divina. A ironia é dolorosa. A boca que o levou à queda agora é usada para comunicar o castigo divino imediato. Não houve espaço para justificativas, nem tempo para arrependimento. Deus não considerou sua ingenuidade como desculpa. O erro foi cometido. A voz de Deus foi ignorada, e isso bastou para que a morte fosse decretada. Essa cena desafia nossos conceitos modernos de justiça. Afinal, não seria o velho o maior culpado? Mas aqui aprendemos algo profundo. A responsabilidade espiritual não pode ser transferida. Mesmo enganado, o profeta havia recebido uma ordem direta de Deus, e quebrá-la por qualquer motivo era uma falha que o próprio céu não poderia ignorar. O contraste entre graça e juízo fica nítido. O mesmo Deus que curou o braço do rei, agora sentencia o seu próprio mensageiro. A glória deu lugar ao temor, e o que fica é o eco de uma verdade inegociável. Quem serve a Deus precisa temê-lo mais do que confiar nos homens, até mesmo nos homens que parecem falar em nome dele. A partir daqui, a narrativa entra num terreno sombrio e simbólico. O profeta se levanta e parte. Não corre, não discute, não clama. Ele apenas segue, como quem aceita a sentença. O juízo já está solto. E no caminho, o céu vai enviar uma criatura que, diferente do velho, não mentirá, não hesitará, não perdoará. Um leão. O profeta segue viagem. Não há alarde nem pressa. Ele anda como quem sabe que está cumprindo a última etapa. E então o leão aparece. Não para devorar, não para matar por fome. Ele ataca com precisão divina, mata, mas não dilacera, não toca no jumento, não arrasta o corpo, apenas cumpre a ordem e permanece ali, imóvel, como um guardião do juízo de Deus. A cena é surreal. Um homem morto no chão, um jumento parado ao lado, um leão em vigília como se soubesse que sua missão terminou. Não há sangue espalhado, não há violência comum. É um sinal sobrenatural, algo fora da lógica animal. Até a natureza obedece a Deus mais do que muitos profetas. A criação reconhece o Criador, mesmo no ato de executar sua ordem. Para quem passa pelo caminho, é um testemunho silencioso, mas impossível de ignorar. O leão ali, sem agir mais. O jumento parado, sem fugir. E o corpo estendido. Um profeta caído. Não por perseguição, mas por desobediência disfarçada. A morte não foi fruto de acidente ou acaso. Foi morte decretada por Deus, com precisão cirúrgica. É difícil para a mente humana entender por que Deus usaria um animal para punir um servo dele. Mas o texto não está falando só de juízo, está ensinando reverência. O leão aqui não é apenas instrumento de castigo, é símbolo do próprio caráter de Deus, justo, forte, incompreensível e santo. Uma resposta ao pecado que parecia pequeno, mas foi fatal aos olhos do céu. E talvez o detalhe mais impactante seja o silêncio. Nenhuma voz celestial interrompe a cena. Nenhum anjo aparece para explicar. O céu não envia consolo, nem oferece explicações. Porque quando a voz de Deus é ignorada, o céu também se cala. A dor agora serve como lição para quem passa e para quem lê. A história avança, mas a pergunta fica: como lidar com uma morte que não faz sentido? Como explicar o agir de um Deus
que pune o obediente, mas poupa o rei idólatra, a resposta não será dada em palavras, mas em ações, e ela virá pela boca de quem causou tudo isso, o próprio velho profeta mentiroso. Ao saber da morte, o velho profeta mentiroso se levanta imediatamente. Ele mesmo sela o jumento, parte em busca do corpo e encontra a cena indescritível. O leão ali, o jumento intacto e o homem de Deus estendido no chão. A imagem é tão simbólica quanto dolorosa, e o velho chora. Mas seria isso arrependimento genuíno? Ou apenas consciência pesada? Ele pega o cadáver com reverência, o leva até sua cidade, chora por ele, o lamenta como se fosse um filho, e diz algo comovente: ai de mim, meu irmão. Agora ele reconhece o valor daquele homem, só depois que a tragédia o alcança. Tarde demais. A reverência esquecida volta à tona, mas não reverte a sentença. O velho então faz algo inesperado. Sepulta o profeta em sua própria sepultura. Um gesto que mistura honra, culpa e uma tentativa silenciosa de redenção. Ele pede que, ao morrer, seus ossos sejam colocados ao lado do profeta. Talvez entenda finalmente que brincou com o sagrado e que o preço foi a morte de um justo pelas palavras de um profeta enganado. Essa atitude nos leva a uma reflexão amarga. Há muitos hoje chorando consequências que eles mesmos ajudaram a criar. Pessoas que destruíram ministérios, lares, vidas, com palavras que pareciam de Deus, mas não eram. E quando o juízo chega, o choro vem, mas a tragédia já se instalou. O preço da desobediência foi pago por outro. O velho profeta representa aqueles que, mesmo fora da vontade divina, continuam sendo ouvidos por causa de seus títulos ou passado. Ele enganou em nome do céu, e agora carrega nos ombros o peso de uma vida perdida. Mesmo sendo usado depois por Deus, ele não escapou da culpa. Há erros espirituais fatais que deixam marcas eternas. E o mais impactante, mesmo depois disso tudo, Deus permanece em silêncio. Nenhuma repreensão direta, nenhum trovão. Apenas uma narrativa que vai se apagando, como o nome do profeta que morreu. Mas seu túmulo se torna memorial. Uma voz que continua ecoando para quem tem ouvidos espirituais. Temam a Deus. O céu não tolera rebelião disfarçada de piedade. Essa é a pergunta que queima na alma de quem lê essa história. Por que Deus matou um homem obediente? Um servo que cumpriu a missão, falou a verdade, operou sinais e, mesmo assim, teve sua vida ceifada por um ato que aos nossos olhos parecia pequeno. Seria isso justiça? Ou um mistério que nos escapa? O problema está em como interpretamos obediência. Achamos que fazer o grande é suficiente para compensar as pequenas falhas, mas aos olhos de Deus não existe obediência parcial. Uma ordem quebrada é um pacto quebrado. Deus havia falado diretamente, e sua palavra não estava aberta à revisão, nem por anjos, nem por outros profetas. Essa morte levanta outra questão teológica profunda. Até onde vai a responsabilidade de quem carrega uma revelação? O profeta sabia que a ordem era clara, não cabia negociar, não havia espaço para nova direção, e quando ele cedeu à mentira profética, mesmo que de forma inocente, quebrou um código de confiança com o céu. Alguns diriam, mas ele foi enganado. E é verdade. Mas a Escritura mostra que o engano só tem poder quando a convicção vacila. Ele poderia ter dito não, e sabia disso. Deus já havia falado. E quando a palavra de Deus já foi liberada, qualquer outra voz precisa ser testada contra ela. Isso vale para todos nós, ainda hoje. Essa história mostra que o erro mais perigoso não é o escandaloso, mas o sutil, aquele que parece piedoso, que vem com boas intenções. O castigo divino imediato foi duro, mas justo, porque esse profeta representava não só um homem, mas uma geração inteira que acha que pode ajustar o que Deus diz com base em sentimentos e conveniências. No fim das contas, essa morte misteriosa é um espelho que reflete nossas próprias lutas. Quantas vezes desobedecemos tentando justificar com espiritualidade,
Quantas vezes ouvimos vozes contrárias à de Deus por respeito, amizade ou medo de parecer duros demais? O profeta morreu, mas sua história continua falando, e o próximo parágrafo será o mais doloroso de todos. A história termina sem grandes celebrações, sem final feliz. O profeta sem nome continua sem nome. Sua voz se cala, seu corpo é sepultado por aquele que o enganou, e o céu permanece em silêncio. Mas esse silêncio fala mais alto que muitos sermões. Fala de um Deus que é amor, mas também é justiça, que perdoa, mas não negocia princípios. Essa narrativa é um lembrete brutal de que Deus não faz acepção de pessoas. Nem o mais ungido, nem o mais obediente está acima da palavra. O altar foi partido, o braço do rei foi curado, mas a reverência esquecida custou caro. Foi a gota que transbordou o cálice do julgamento. Não houve misericórdia? Houve, mas houve também temor do Senhor. O que aprendemos com esse final? Que é possível começar bem e terminar mal. Que a obediência radical não pode parar no meio do caminho. Que o maior teste espiritual pode vir após a vitória, e que até um profeta pode ser morto por causa de uma escolha aparentemente pequena. A queda não veio por idolatria, mas por distração. Não existe neutralidade no campo da fé. Cada decisão é um reflexo do quanto levamos Deus a sério. Aquele homem foi um testemunho silencioso da seriedade da vocação. Sua vida e sua morte são pregações vivas sobre o que significa andar com Deus sem recuar e sobre o preço da desobediência, mesmo que sutil. Se Deus agiu assim com um profeta obediente, o que será de nós quando tratamos sua vontade com indiferença? Quando brincamos com o santo, relativizamos o sagrado e seguimos sentimentos ao invés da Escritura? Essa história é uma ferida aberta na alma espiritual de uma geração que perdeu o temor. O corpo do profeta não foi sepultado com seus pais, mas sua história foi escrita nas Escrituras para que nós aprendêssemos a temer, obedecer e permanecer firmes até o fim. Que nossa geração não precise de mais profetas mortos para redescobrir o peso da glória de Deus. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e mesmo assim deu ouvidos a outra voz, só porque parecia mais confortável ou espiritual? Quantas vezes você hesitou diante de uma direção clara, esperando por uma confirmação que só servia para justificar a dúvida? Será que você tem obedecido completamente ou está apenas fazendo parte da vontade de Deus? A história do profeta sem nome nos lembra que até os escolhidos podem cair quando negociam a verdade. E que a obediência que Deus espera é total, não parcial. Não basta começar bem, é preciso terminar com fidelidade. Essa é uma geração que precisa urgentemente reaprender o temor do Senhor, rever a maneira como lida com a palavra e silenciar as vozes que não vieram do céu. Que atitudes você pode mudar hoje? Que relacionamentos espirituais você precisa reavaliar? Será que você está seguindo o caminho que Deus ordenou ou já aceitou atalhos com aparência de piedade? O juízo começa pela casa de Deus. Mas a boa notícia é que a graça também está à disposição dos que se arrependem e voltam a obedecer de verdade. Deixe essa história ecoar dentro de você. Reflita, ore, examine sua vida. Não seja apenas um espectador de uma tragédia bíblica. Use esse alerta para alinhar sua caminhada com a santidade que Deus exige e que Ele mesmo capacita a viver. O confronto sagrado está diante de você. A escolha agora é sua. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém. Talvez essa palavra seja exatamente o que outra alma precisa para despertar. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Aqui, nós revelamos verdades esquecidas, não para chocar, mas para despertar.